Leitura direta do Novo Testamento, capítulo por capítulo, sem comentários. Evangelho de Marcos, capítulo 4. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábolas. E lhe dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram as aves do céu e comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas quando o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, e um produziu 30, e outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-lhe acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes seja perdoado os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre os pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer recebe, mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e as recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medis, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E dizia: O reino de Deus é assim como se o homem lançasse a semente à terra, e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo das suas sombras. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns para os outros: Mas quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Marcos, capítulo 4. Que o teu coração possa ser uma boa terra nesse dia, respondendo com amor e graça a todo sonho que Deus tem semeado em sua vida. Viva para o reino de Deus. Viva para frutificar, porque a graça do Eterno está agindo sobre ti. Bom ter você na leitura direta do Novo Testamento sem comentários. Até o próximo capítulo.